E quando é que passa a ser visto como vitimista? Uma pessoa passa a ser vista como vitimista quando ela continua agindo como se fosse uma criança, sem repertório para verbalizar a respeito da sua dor, sem repertório para falar do quanto está doendo, do quanto está machucando, como gente grande. Porque chegou uma hora que aquela criança pequenininha que só chorava, ela foi crescendo, ela foi aprendendo algumas palavras, aí ela foi aprendendo a dizer o que estava doendo, mas alguém diz para ela: cala a boca, não fala, não importa, quando crescer sara, quando casar vai sarar. Disseram coisas assim. E ela foi se reprimindo, e ela foi guardando, ela foi engolindo o choro, e ela cresce, se depara com os problemas de gente grande, mas ela é imatura para comunicar, ela é imatura para dizer, ela é imatura. Essa imaturidade vai fazer com que muitas pessoas nessa condição chorem muito e não digam nada além de chorar, que reclamem muito, como é aquela criança que se jogava no chão e que dizia: eu não vou, eu não vou, eu não quero, eu não quero, eu não vou, eu não quero. Sim, mas e a negociação? Eu não quero falar, eu não quero ouvir. Você que é mal, tem crianças que olham para os pais e dizem: eu tenho raiva de você, eu tenho raiva de você. Mas ela não apresenta soluções, porque ela é uma criança. Então, uma característica própria de uma pessoa vitimista é alguém que não apresenta soluções. Ela só apresenta queixas, ela só fala de problemas. Ela só reconhece que tem um problema, mas ela não reconhece nem que ela é parte do problema e nem que ela pode ser parte da solução. Ela não oferece solução. Ela simplesmente reclama do outro. Ela simplesmente acusa o outro. Ela acusa os pais, ela acusa os governos, ela acusa o vento, ela acusa a água, ela acusa a luz. Mas ela não se reconhece um agente participativo da vida. E ela sempre vai sentar sobre o problema. E ela vai falar 1000 vezes sobre o casamento. Ela vai falar 1000 vezes sobre o comportamento dos pais. Ela vai falar 1000 vezes sobre o comportamento do marido, da esposa. Ela vai falar sempre, sempre, sempre sobre o outro. Mas ela nunca vai reconhecer que ela pode fazer parte, faz parte. Isso é uma coisa que a gente precisa reconhecer, que a gente faz parte do que nos está acontecendo, não tem como nós nos eximirmos. Se nós estamos num ambiente, nós fazemos parte. Se o problema está ali e esse problema nos atinge, nós passamos a fazer parte, não tem como fugir. Mas quando é que nós saímos desse lugar de sermos simplesmente vítima? Vamos aqui combinar uma coisa: vítimas existem, vítimas são reais, vítimas são pessoas que sofreram e estão sofrendo em consequência de algo que lhes aconteceu muito sério, muito grave. Elas de fato são vítimas. Eu fui atropelada quando eu era uma garota, eu fui vítima de um acidente de trânsito. O que me tornaria uma pessoa vitimista se o resto da minha vida eu falasse daquele acidente, das marcas que ficaram no meu cotovelo, das feridas que ficaram, do tempo que eu fiquei internada? Eu lembro da comida, eu lembro até do cheiro do hospital, eu lembro do quarto, eu lembro daquilo. E aquilo, ao acontecer qualquer coisa, eu traria aquilo e diria: mas eu não dirijo porque eu fui vítima de um acidente de trânsito, eu fui vítima, eu não posso entrar no hospital porque eu fui vítima. Aquele sofrimento que poderia ter me traumatizado se arrastaria. Eu seria então agora uma eterna vítima daquele trauma, daquele medo. Mas a partir do momento que eu buscasse ajuda para corrigir o meu trauma, para corrigir o registro daquilo que me aconteceu e foi tão doloroso, a partir do momento que eu reajo frente às consequências daquele acidente, né, de fato eu sofri um acidente, mas não tenho nenhuma sequela, nem emocional, memória, etc., a não ser o registro do que me aconteceu. Mas eu estou usando isso para dizer: se tivesse sobrado para mim alguma sequela daquele acidente, e eu permanecesse simplesmente me queixando do acidente para o resto da vida e dizendo que tudo gira em torno daquele acidente, porque eu fui vítima de um acidente, porque eu fui atropelada, porque eu fui machucada, porque eu fiquei hospitalizada e agora tudo que surge, o meu marido não entende que eu fui hospitalizada, que eu fui atropelada.
Isso me tornaria alguém não mais vítima somente do ocorrido lá no passado, mas eu estaria agora em caminhos de me tornar uma pessoa vitimista, ou seja, que senta em cima do problema e não busca a solução. A partir do momento em que eu me levantasse para buscar uma ajuda terapêutica, para buscar uma ajuda psiquiátrica, para buscar uma ajuda para a minha questão, eu fecharia, eu cortaria o ciclo de vitimismo e agora eu me tornaria agente para a solução. Então, se você quer se reconhecer como quem de fato queira identificar o que lhe faz alguém que apenas chora a sua dor, apenas sente a sua dor e reconhece, expressa e fala e diz como deve ser dito. Agora avalie o quanto você tem sido vitimista e tem se comunicado no papel de vitimista. Eu sou uma coitada, ninguém me ama, ninguém presta atenção em mim, aconteceu isto comigo, e aí você faz um rosário de lamentos. E as lamentações, elas são corriqueiras. A sua boca fala dela todos os dias, todas as horas. Alguém se aproxima de você para contar um problema dela, para falar da dor dela, e você imediatamente apresenta a sua dor, quase que como dizendo: a minha dor é muito maior que a sua. Ninguém tem o direito de ser mais sofredor do que eu. Ninguém é mais infeliz do que eu. Porque eu e a minha história é esta, e esta, e esta. E você não escuta mais o outro. Porque você senta sobre o seu problema e você passa a vida sendo um monumento, fazendo da sua tristeza, da sua dor, daquilo que lhe aconteceu. Você passou a fazer daquilo um monumento. E você contempla esse monumento todos os dias. E você faz questão de que aquele monumento esteja diante de você para justificar a sua dor. E aqui eu preciso dizer uma coisa para você, que há pessoas que elas já não sabem viver sem reclamar, elas não sabem mais viver sem se vitimizar, porque o que elas vão colocar no lugar daquilo? No lugar daquele movimento? Daquele monumento, melhor dizendo. Então elas não sabem o que dizer, elas não sabem o que sentir, elas não sabem o que pensar fora dessa caixinha em que ela entrou e ali ficou de vítima. Eu sou vítima da vida, eu nasci, eu fui abandonado, eu fui criado no orfanato, eu apanhei, eu sofri. Tem legitimidade nesse sofrimento? Claro, ela passou por tudo isso, ela não está mentindo, ela não está criando uma história, é real, doeu. Mas, se usar tudo isto para repetir esta história para o resto da vida como argumento para os seus fracassos, como argumento para a sua solidão, como argumento para as suas não conquistas, com argumentos do porquê as pessoas lhe tratam assim ou assado, por que você não realiza, não faz, não vai, não vem, não sobe, não desce. Se você senta em cima dessa história e você a usa desta maneira, então, bem que pode se dizer a seu respeito, você é uma pessoa vitimista, você é uma vítima patológica, você é uma doente, é um doente do fato ocorrido, que pode muito bem ser um instrumento de aprendizado, mesmo sendo dor, mesmo enquanto dor. Se você tomar essa história, esse fato, esse ocorrido, e tiver a atitude de dizer: espera aí, como já bem dissemos aqui, mais importante do que aquilo que me aconteceu é o que eu vou fazer com aquilo que me aconteceu. Tem alguém aí que se identifica como vitimista? Olha para você. É aquela pessoa que escuta a outra aconselhar. Você está aqui me ouvindo falar, eu falo 50 minutos a respeito de uma questão com a maior clareza que eu consigo, procuro ao máximo, repito, falo de novo, recapitulo, trago outra vez, exemplifico, crio diálogos. Ao final de 50 minutos, você diz: mas Darleide, eu isso, aquilo e aquilo outro, e você novamente um rosário de queixas, como se eu não tivesse dito nada, como se você não tivesse dado tempo de ouvir, para processar, assimilar e pôr em prática. Entra por aqui, sai por acolá, porque o seu vício é reclamar, o seu vício é sentar em cima do problema e cruzando os braços simplesmente. Não tem jeito. Eu não
posso. Eu não consigo. Não tem nada que eu possa. Por que o meu marido? Por que o meu pai? Por que a mãe? Por que os irmãos? Por que a igreja? Por que o padre? Por que o pastor? Ninguém presta. Ninguém me vê, ninguém me enxerga. E você? Eu estou aqui porque eu não posso fazer nada. Ninguém me ajuda, ninguém me quer, ninguém me ama. E você está de braços cruzados, chorando, reclamando da vida. Eu devo dizer para você, isso é postura de vitimista. Uma pessoa que foi vítima de uma dor, de um trauma, de fato, um abuso, um abandono, uma rejeição, tudo isso é legítimo, aconteceu. Mas chega uma hora na vida que você precisa dizer: chega, eu vou fazer alguma coisa por mim. Nesta hora, você partiu o ciclo e você deixa de ser uma pessoa vitimista e passa do estado de vítima para alguém que tem autonomia de dirigir a sua própria história e escrever um novo capítulo da sua história. Tema que nós já tratamos aqui anteriormente num dos nossos encontros vespertinos. Vai e faz a sua história. Levanta, toma o teu leito e anda. Jesus, algum dia, ele teve encontro com gente que tinha tendência ao vitimismo. Era um homem que estava há 38 anos sentado à beira de um poço, indo e vindo ali todos os dias, para que alguém o colocasse dentro daquele poço. Mas ele não tinha amigos, ele não tinha família, ele disse que não tinha ninguém, e que ele nunca tinha conseguido, naqueles 38 anos em que ele era aleijado, não tinha ninguém para ajudá-lo. E o Senhor Jesus pergunta para ele o que ele quer. Em lugar de ele dizer o que ele quer, ele repete outra vez a sua lamúria. E ele não se dá conta de que a pergunta era se ele queria ficar curado. O que você quer? Mas ele não estava focado no que ele queria, porque o vitimista não sabe o que quer. O vitimista, ele está viciado em apenas repetir o seu discurso. A sua comunicação é sempre a partir disso. E isso vai impedir que outras pessoas queiram a sua companhia. Isso vai impedir que outras pessoas o ajudem de verdade. Outras pessoas lhes estendam a mão, porque muitas vezes essas pessoas estão cansadas. Pessoas vitimistas, elas cansam. Elas deixam as outras pessoas cansadas. Elas deixam as outras pessoas esgotadas, porque nada é suficiente para fazê-la levantar daquele lugar.